Bem-vindos ao primeiríssimo CPC Podcast, Comunicação pelo Córtex. Estamos aqui eu, Daniel e Paulo. Não vou dar sobrenome porque vai que rastreia nosso endereço e vem atrás de matar a gente. Perigoso demais. Perigoso demais, né? Não pode mexer com essas Pega coisas. no olho ainda. Nossa senhora, nem fala um negócio desse. A gente vai começar aqui o nosso primeiro podcast, espero que gostem. E a gente vai falar sobre o que, Daniel? O que a gente vai falar hoje? Sobre política, sobre droga, puta? O que a gente vai falar hoje? Droga e puta seria um puta de um assunto, né, cara? Porra, ia ser legal, não vou mentir pra você. Uma puta aqui do lado, mano. Paulo. Paulo tá vermelho de raiva que você falou isso agora. Mano, eu acho que o melhor a começar seria a gente falar do microscópico elefante na sala. A sala sendo um planeta inteiro. Esse elefante é o coronavírus, nosso queridíssimo aí, filho da puta. Que não sai nem fudendo da sala, que Nossa, nem precisa usar. Chato pra caralho, Deus me livre. Foi o Coringa que entrou aí agora mesmo. Filha da puta, cara. O Coringa entrou e deu uma risadela aí. Mano, só de pensar que a gente já passou por coisa bem pior, parça. A gente não, né? Pessoas do passado. Ah, mano, realmente. Um vírus bem mais... Peste negra aí foi uma bosta, né, mano? Porra, os caras se fuderam pra caralho. É culpa dos chineses, mano. Olha lá, ó. Peste bubônica, mano. Os caras comeram marmota crua, tá ligado? Os caras querem passar o Japão e querem começar a comer... As ideias dos caras também, né, mano? Comer morcego, velho. Não, mano, mas ó, isso na verdade é uma... Isso é uma questão até um tanto quanto interessante, porque tem uma questão política envolvida por trás da população lá na China comer esses animais um pouco mais exóticos. E tá tudo ligado ao sistema comunista deles, né? Porque que é considerado um sistema comunista próprio. Não é fundamentado. E também é uma questão cultural, né, mano? Você parar pra pensar. Então, Porque... mas essa questão cultural deles não é tipo, por uma questão que eles de fato cresceram, tipo, a sociedade, a nação chinesa, que é considerada a maior nação do mundo, daí fazendo uma distinção entre Estado e nação, a nação chinesa não cresceu comendo esses tipos de animais. Não, sim. Quando o comunismo chinês foi instaurado, teve uma expropriação da galera para áreas mais remotas, e com falta de recurso normal que eles estavam acostumados a comer, eles começaram a comer esse tipo de animais, né? À toa que eles comem muitos tipos de inseto, aranha, escorpião, lacraia, essas coisas. Dá pra fazer um paralelo nisso aí na questão aqui do Brasil e das regiões daqui, porque você pode ver, tem muita gente que... Vou pegar o exemplo da feijoada. Na feijoada vai muitas partes do porco que muita gente acha estranho, né? Língua, orelha, nariz, pé de porco, rabo de porco. Mas isso é porque a galera que fazia colocava o que dava pra aproveitar o máximo do porco, pra ter o que comer, tá ligado? Então dá pra fazer esse paralelo aí, que as pessoas sobrevivem com o que tem, né, mano? Então não dá pra culpar completamente a galera. Também não tinha nem como saber. Por que você escreveu pergunta? É aplicativo já. Tá. Então, é exatamente isso, mano, o que fica bem interessante, porque no caso da feijoada, que hoje em dia é considerado um prato típico brasileiro, é um prato típico que veio da escravidão, né? Que nem você falou, que era na época dos barões, a carne nobre do porco, costela, essas coisas, era usada pela casa grande, enquanto o resto do porco, para não ter desperdício, era usado. E isso lá na escravidão na Bahia, né? Porque é um prato que veio da Bahia. E depois foi passado. E nesse negócio de reaproveitar tudo que é o máximo possível de tudo, nasceu um dos pratos que é um dos pratos, sei lá, para nós aqui dentro é o mais saboroso, é um dos mais saborosos, ao mesmo tempo que muito é um famoso, mais... né? Mundialmente famoso, inclusive. Exatamente. Porque tem muita gente que pensa Brasil, tipo, tem muita gente que nem conhece o Brasil direito, só sabe que aqui tem, sei lá, futebol, macaco e feijoada, tá ligado? Macaco. Macaco.
Não, porque tem uns caras que pensam exatamente assim, não tô nem tipo, exagerando. Os caras pensam que aqui é só carnaval, feijoada e futebol, manja. É o que mais, tipo. É o que o país se consolidou, né? O país do futebol. Aí a feijoada é um prato famoso, assim como outros. Tem outras coisas também, não é só isso, né? Mas. Aí eu vou discordar, mano. Eu acho que não é muito que se consolidou, porque o que se consolidou foi o que, por exemplo, galera lá de fora vem pra cá, pega o que eles querem acreditar daqui e joga pra lá. Não, então, eu digo, tipo, Tá nessa ligado? questão da aparência, né? Da mídia, assim. O que foi consolidado foi isso, até porque aqui no Brasil o futebol ele é muito forte, até entre os brasileiros, a galera que é fanática, é louca. Nos Estados Unidos tem uma galera que gosta, em outros países também, mas eu tenho quase certeza, não tenho dado nenhum, tô falando aqui da minha cabeça, eu tenho quase certeza que o Brasil deve ser o país com mais lunático pro futebol do mundo. Porque aqui a galera realmente gosta e tal, e isso é usado de... E o engraçado é que a gente não tem o futebol mais forte do mundo. Exato. O futebol mais... Os clubes mais fortes do mundo estão na Europa, mas a gente é o país que mais exporta craque pra fora. Não é à toa que tirando aí por fama e polêmicas, que nem Neymar faz, né, o que acaba sujando pro nosso lado, a gente exporta muita galera daqui pra lá, mas daqui de lá pra cá é muito fraco. Sim. É uma bosta. Vou passar a fala pro Daniel que ele quer dar o... Não, Já foi? Já falou tudo que queria falar. Ah, pode crer. Então... É uma questão muito assim, porque o futebol aqui, ele, por ter essa força, é lógico que seria pintado pro mundo lá fora. Quando eu falo que o povo vê aqui, carnaval, futebol e feijoada, a feijoada, na verdade, nem tanto, porque é um prato e tal, uma iguaria, mas não é todo mundo que conhece. Agora, quem no mundo não conhece o carnaval do Brasil, tá ligado? O carnaval de São Paulo, o carnaval do Rio de Janeiro, né? Quem no mundo não conhece o futebol do Brasil e tal? Por mais que, né? Então, assim, quando eu digo que se consolidou, eu digo nesse sentido, que é o que a galera mais sabe daqui, é o que a galera mais conhece, né? É uma coisa que eu acho que é bom a gente já pegar pra estabelecer. É tipo assim, se a gente vai falar de... olha só como a conversa flui. Naturalmente ela flui. Isso que é o mais da hora. Foi do coronavírus pra... Então... Entendeu? Então, já envolveu um negócio, já envolveu uma questão histórica, que foi como a população chinesa começou a comer esses tipos de animais. Passamos pro... Tudo isso, na verdade, tá incluso na parte de globalização. Tudo isso aí, num contexto geral, a gente resume ela a globalização. Tá, outra coisa interessante, coronavírus. Pontos para falar sobre o coronavírus. Primeiro, questão de pobreza lá na China, que foi, no caso, o porquê que eles começaram a comer carne de morcego. Questão biológica, por si só de biologia, na parte onde se tem mais não é à toa que, por exemplo, outro surto que poderia ter surgido, que foi o da peste bubônica, que é a peste negra. E surgiu de novo, né? Então, na verdade, o que se sabe é que, assim, esses pequenos surtos, porque a peste bubônica ela é uma bactéria, ela não é um vírus, diferente do coronavírus. Bactéria, o que mata a bactéria é antibiótico, ou fungos, né, que nem a penicilina. Agora, vírus, a única coisa capaz de matar um vírus são os anticorpos que tem no corpo de algum ser vivo. Ou seja, a única forma para você desenvolver, para você ficar imune a um tipo de vírus, é você pegando ele, ou você inoculando o DNA ou RNA de um vírus e injetando em você com coisas desativadas para que seu corpo produza anticorpos. Entendeu? Agora, a peste bubônica, que é a peste negra, que é que é causado por uma bactéria, pelo que eu fiquei sabendo, tem casos, tipo, vira e mexe, tem casos lá na China, sim, mas parece que numa comunidade, ou lá eles chamam de província, né? Numa província chinesa, começou a ter muitos surtos. A causa foi comer carne de marmota crua.
Então, e o que acontece lá na China, por exemplo, numa sala, vamos imaginar assim, para a gente falar de densidade demográfica, numa sala. Se no Brasil, numa sala, você tem no máximo até 10 pessoas, lá na China, para uma sala de um mesmo metro quadrado, você vai ter 100 pessoas. Então, é uma aglomeração maior, da qual uma pessoa consegue contaminar 3. Só que isso vai subindo de forma exponencial. Então, uma pessoa contamina 3, cada uma dessas outras 3 contamina outras 3 e vai aumentando muito rápido. Então, não é à toa que a doença aparece. Não é à toa que, fora a cultura deles de comer esses tipos de animais que carregam vírus, que não nos afeta, mas esse vírus sofre uma transformação, da qual começa a afetar a gente, surge lá, porque lá a aglomeração é muito maior. Então, e tendo a comunidade chinesa para tudo quanto é canto aqui no mundo, é fácil de contaminar, entendeu? E vindo produtos chineses, então, a China por si só, se a gente parar para pensar num epicentro de vários tipos de doenças modernas, ou que se possa ter de pandemias modernas, a China, tanto a China quanto a Índia, mais esses países, porque a cultura deles é um pouco diferente da nossa. Mas em termos de aglomeração, se for parar para pensar, China, Índia, Brasil, Estados Unidos e Indonésia são o Paquistão, acho que é a Indonésia. São 5 países em que a epidemias causadas por causa de surtos em pessoas, surtos muito rápidos em pessoas, vão ser nesses países. Mas a diferença, por que lá na Índia e na China é muito mais propenso a acontecer? Porque fora ter as duas maiores populações do mundo, a higiene, a cultura de higiene deles é muito diferente. Lá na Índia você tem, não sei se vocês já assistiram o filme do Quem Quer Ser um Milionário, que tem então, tem uma cena que o cara lá, pra ele sair de um banheiro que ele ficou preso, ele se joga, é uma fossa, é uma casinha, sabe aquelas casinhas que aparecem na lua? A questão da cultura deles também tem toda aquela questão daquele rio, eu não vou lembrar o nome agora. O Gandhi. Isso, que tem, eles colocam cadáveres lá. Lá eles lavam é sagrado, né? É a questão da cultura deles, então eu não posso julgar a questão disso, porque eu não faço parte e tal. Mas, de fato, no quesito de higiene, não é o melhor a se fazer. Então... E a população, por ser muito grande, também dificulta ter tanto... Aqui no Brasil, que tem menos gente do que lá, já tem muita gente sem um saneamento básico, tá ligado? Sem acesso a esse tipo de coisa. Então, você pega um país maior ainda, com muito mais gente, com uma cultura diferente, é lógico que vai ser bem pior, sabe? Bem mais difícil de ter esse acesso. Alô? Alô? Ah, tá. Tá. Eu sei que é uma questão de, cultura que a gente não pode julgar, mas será que, eles não percebem que a cultura deles, tá dando tudo isso, mano? Sei lá... Assim, é um assunto meio delicado, porque no lado indiano ali, é mais a questão da obsessão religiosa, né, das pessoas levarem a religião e a cultura deles muito a sério. Do lado da China, é uma questão mais diferente. Se você fosse uma pessoa chinesa, você tem ali, sei lá, um filho, 2 filhos para criar, você tá numa situação de pobreza difícil. A única opção que você tem é comer o que tem, dar o seu jeito. Então você não comeria uma carne de morcego para sobreviver, tá ligado? Se fosse a única opção, ou você não tivesse muitas opções diferentes, porque a galera se aprendeu a se virar com o que tem, entendeu? E fazer o máximo de tudo, que nem a feijoada aqui. Então não dá para julgar tanto assim, né? É o que eu falo, não dá para culpar os chineses por ter desbloqueado, vamos dizer assim, o coronavírus pro mundo inteiro, porque primeiro que o coronavírus já tinha gente de olho nele fazia tempo, fazia muitos anos, tá ligado? Só que como não era um vírus que passava pra humanos, né, não era tão focado e tal. Mas sempre há a possibilidade, porque o vírus, ele tá sempre se desenvolvendo, o vírus, ele é uma coisa viva, tá ligado? Então,
pode ter sido porque os chineses comeram morcego e pode ter sido que não. Eu chuto que não, porque é uma questão que acontece, é a natureza, tá ligado? Então, assim, tem muita gente hoje em dia que vive, parentes meus, né, que é, tipo, geralmente pessoas mais velhas, mais extremistas, mais sem noção do que fala, fica culpando o chinês, falando, puta que pariu, nossa, chinês filho da puta, que não sei o que comeu morcego. Só que não é bem assim, tá ligado? Sim, pode ter sido que é culpa deles, mas se não fosse por eles comer morcego, quem sabe se dali um mês não teria se desenvolvido sozinho, tá ligado? Isso já não foi esse o caso, então é difícil julgar. E já no quesito da Índia, aí é uma outra história sobre religião, sobre cultura, e aí é outros 500. É. Aí o Paulo quer falar alguma coisa aí, falei, Paulo. O negócio que o Dan falou, se os indianos não percebem que a cultura deles está... Os indianos, chineses, né, a cultura deles está passando. Na verdade, Tipo, não, então... não só... Não, pode deixar. Não só a cultura deles, mas, tipo, todo país, tá ligado? Então, mas é aí que tá, que envolve, que eu falei que tudo dá pra gente resumir na globalização, porque a cultura deles em si, esse sistema de casta que eles têm, essa questão mais ligada ao hinduísmo, que é a religião deles, a principal religião deles e tudo mais, por si só, no território deles, não tem problema nenhum. O problema está na globalização, porque na questão da globalização, né? Porque a partir do momento em que a circulação de comércio e pessoas se torna mais livre e tudo mais, quando você entra em contato, você brasileiro aqui, que tem uma cultura, a nossa cultura, fazendo até um comparativo entre o que se tornou os indígenas aqui, confundidos com os índios, ou os indianos, lá da Índia pelos portugueses. A nossa cultura aqui, esse costume nosso de tomar banho, 2 banhos por dia, ou pelo menos tomar um banho todo dia, que lá na Europa não era comum, nos Estados Unidos não era comum, não é comum, né? E tudo mais, foi porque os nossos indígenas aqui, a gente é um país que tem muito recurso hídrico, então, tanto na caça, quanto na higienização dos alimentos, das frutas e tudo mais, esse costume dos nossos indígenas foi passado, depois foi disseminado pela cultura portuguesa quando começou a invadir ou usar os índios como escravos e tudo mais e tal, diferente dos indianos lá, que eles têm esse costume que eles fazem fossas para cagar e mijar assim a céu aberto. Eles usam o maior rio que eles têm lá, que é o Ganges. Eles usam como que é uma coisa tanto religiosa quanto uma coisa cotidiana, da qual lá eles jogam corpo de pessoas mortas, corpo, né, de morto, lavam roupa, lavam a comida, jogam muito esgoto lá para lá ficar céu aberto também direto no rio. Então, se parar para pensar, é a forma como eles higienizam as coisas, mas o porquê disso se alastrar muito rápido hoje em dia, porque, por exemplo, aqui como que chegou o coronavírus aqui no Brasil? Carnaval. E olha só, exatamente aquilo que é da nossa cultura foi o que alastrou. Agora, a incompetência que a gente chegou a 2 milhões de casos. A real, se não me engano, da incompetência do governo federal. Mas por que chegou foi o carnaval. Fala aí. Na real, se não me engano, eu não tenho prova nem como citar aqui fonte, mas se não me engano, foi cadastrado um caso de coronavírus aqui. Acho que foi uma senhora, tipo, em janeiro já, tá ligado? Só que isso aí foi descoberto depois, tipo, lá pra março e tal, depois que já tinha rolado os casos lá no carnaval. Mas mesmo assim, quando trouxeram pra cá, né, quando a gente achava que foi a primeira vez, que foi lá pra fevereiro, e tava rolando carnaval e todas essas coisas, com certeza foi lá que, tipo, foi o maior foco e espalhou, porque o carnaval aqui no Brasil é uma putaria, tá ligado? Não tem regra, é todo mundo se pegando, é todo mundo se esfregando, é todo mundo perto um do outro, aglomeração, e esse vírus faz a festa, porque o coronavírus, ele não basta ele ter vindo do nada, e a maioria das nações não ter o preparo, ele ainda é feito pra fuder a gente, tá ligado? Ele é um vírus que, tipo, tudo nele, nada nele contribui pro nosso lado.
ajuda a gente a tratar ele. Porque o tratamento usado pro coronavírus é um tratamento escasso, que é dos respiradores e tal, que não tem muitos no país, não tem para sustentar todo mundo do país, então tem que revezar, é difícil. Ele é um vírus que ele se contrai ele muito rápido, ele espalha extremamente rápido, porque é só com toque, com inalação e coisa do tipo. E ainda por cima os sintomas dele são muito difíceis de detectar. Então tudo nesse vírus é extremamente perigoso. Tudo que ele faz com o intuito de botar no nosso cu, tá ligado? Ele quer ferrar com a gente. Então é complicado isso aí, cara. É difícil. Assim. Tipo, também é foda esse bagulho de cultura que não tem como mudar também, né? Tipo, nasceu pra isso, tipo, nasceu já acreditando. E é difícil de acreditar também, tipo... Não, e uma coisa que eu tava pensando... Não, pode continuar, né? Não, vai falar. Uma coisa que eu tava pensando, que você falou, será que eles não veem que a cultura deles tá errada e tal, e não sei o quê? Só que tem uma questão de que, assim, pra gente que tá de fora e tem a nossa cultura que é mais higiênica, que é diferente, olhar pra eles e falar, nossa, eles estão fazendo um monte de merda, é fácil. Né? Porque pra gente é diferente, pra gente eles estão sendo porcos, né, entre aspas aqui e tal. Nenhuma ofensa pra cultura indígena, vocês fazem o que vocês quiserem, mas pra gente é difícil de avaliar. Agora, pra eles não tem nada de errado. Quer dizer, pode até ter gente que acha que é errado, não sei, eu não entendo da situação, eu não manjo. Pode até ter gente que luta pra parar com isso, só que o cara cresceu fazendo isso, pra ele é normal, sabe? Eu acho pra que ele é tranquilo, é do país, é da tradição. E lá, pra gente que é diferente, né? Eu acho que tem até gente lá tentando, tá ligado? Deve Mas, ter. tipo, uma pessoa só, tipo, um exemplo, uma pessoa só, tipo, contra 100 pessoas, tipo, é muito difícil, tá ligado? É que nem, tipo, uma pessoa aqui num país, na maior parte dele sendo cristão, é que nem uma pessoa chegar e falar, eu vou acabar com o cristianismo, ponto, não quero mais, não gosto, acho que o jeito de vocês de pensar é muito retrógrado, não sei o que, quero acabar. O cara não vai conseguir, sabe? Não. Tem que ter um movimento, tem que ter uma organização e tal, mas é muito difícil derrubar a cultura de um país. Acho que nem dá, né, pra, tipo, uma cultura não se apaga pra começar outra, ela só se transforma, né? Cara, Mas isso pra mesmo. mudar um país daquele é difícil, cara. Eu nem sei muito. Não tem muito o que falar, porque é assim mesmo. É aí que fica na diferença que eu falei da China ser a maior nação e tudo mais. Porque tem uma grande diferença da forma como o Estado ele é formado, tem uma grande diferença de como uma nação é formada. Se parar para pensar, por exemplo, a desigualdade no Brasil, ela ocorre por causa disso, ocorre por algum fator, é exatamente essa questão da falta de uma identidade nacional e uma falta de identidade territorial. Porque, por exemplo, por que a China é a maior nação do mundo? Porque a nação ela se forma antes do Estado. A China, quando se desenvolveu, né, que a gente ouve falar de história chinesa de mais de 2.000 anos atrás, comparado com os 500 anos que o Brasil tem na chegada dos portugueses, tá exatamente aí, porque a nação, ela se forma primeiro entre um povo que tem em comum costumes de alimentação, costume de caça e costume de comunicação, se unem para se defender de todos aqueles que são diferentes em algum desses aspectos. Aí a diferença, por exemplo, de China para a Índia mesmo, que são ali países vizinhos. Aí depois chega vai crescendo, aí começa a ter um sistema econômico, por fim acaba tendo um sistema político, por fim se torna um Estado. Mudar a cultura, que é a base de uma nação, agora falando em termos atuais, de países que são potências, até mesmo a China e a Índia que são potências nucleares, né, falando em aspecto bélico, cara, é impossível. A culturas africanas mesmo sofrem por causa dessa questão da globalização, por causa exatamente das suas culturas frágeis, porque já vinha sendo interferido por causa dos europeus, e agora chega em momentos atuais em que globalização é o carro-chefe de tudo, já era, mano. Não é à toa que, por exemplo, o Estado Islâmico, o ISIS, por que o ISIS teve grande repercussão? Porque o ISIS, ele tinha declarado guerra contra o Ocidente.
É uma questão, e isso envolve três grandes, três fatores principais, que é a questão religiosa deles, na questão do islamismo, a questão étnica, na questão por serem árabes, né? E na questão do próprio tempo contemporâneo, por ser de uma guerra declarada da política externa dos Estados Unidos em relação a uma política fragilizada e com uma cultura totalmente diferente do que é atual lá no Oriente Médio, que no caso se encaixa numa região geográfica, né? No espaço geográfico. Mano, olha só, tudo isso em questão de cultura, por causa de um único vírus, a gente desenrola muita coisa. Mas realmente cultura, né? Esse tema cultura tem muita coisa pra ser falada, tem muito recheio nisso. Porque enquanto você tava falando, eu pensei numa coisa, né? Vou desvirtuar um pouco aqui, que você falou da religião islâmica e tal, e dos costumes deles, e eu pensei um pouco naquilo que eu falei pro Daniel, que eu falei aqui, né? Sobre é difícil a gente julgar a cultura do outro, sendo que a nossa cultura é diferente. Eu tava pensando num bagulho que eu vi no Twitter de como tratam a mulher na religião islâmica, tá ligado? Como que um homem pode ter mais de uma esposa. Eu não sei se é islâmica, na verdade, é pra aquela área do mundo, né? Mas o homem pode ter mais de uma esposa, o homem tem toda a questão de uma superioridade ali, hierárquica, família e tal. E aí as meninas, né, as mulheres do Twitter estavam falando lá, as feministas, sobre, nossa, isso é um absurdo, olha como tratam a mulher e não sei o quê. E, assim, tem como a gente julgar, porque a cultura deles é diferente e eles foram criados assim, então pra eles não tem nada de errado. Né? Tem mulheres ativistas que lutam pelos direitos dela, lá, lógico, né? Só que assim, é a cultura deles. E a gente chega naquela questão, o que é certo? Né? O que é tratar uma pessoa certo, seja ela mulher ou homem, né? O que é dar o direito, o que é ético e o que não é, né? Pra gente não é ético o jeito que eles tratam a mulher lá, que é praticamente como um objeto, como um troféu, vamos dizer assim, né? Que só está lá para satisfazer o marido e criar os filhos, entendeu? Pra gente não é certo. Pra muita gente lá pode ser certo, porque o jeito que eles foram criados e moldados, na visão deles, tá correto. O que é então o correto? Se pra eles é certo, mas pra gente também é, quer dizer, se pra gente uma coisa é certa e pra gente outra é certa, o que é certo, entendeu? Isso tudo vem do jeito que a cultura é construída, do jeito que as pessoas vão mandando, né? E, bom, é um puta do rolo isso aí. Tipo, realmente não dá pra saber o que é certo e errado, tá ligado? Mas, tipo, se pra eles ter mais de uma mulher é o certo, tipo, o que eles deviam realmente fazer, tipo, é respeitar, tá ligado? Tipo, as mulheres. Porque, tipo, realmente, o jeito que eles tratam as mulheres lá, mano, é muito nojento, tá ligado? Tipo, objeto. Mas, tipo, assim, é nosso papel intervir e tentar mudar isso, tá ligado? Porque tem mulheres lá que estão tentando mudar isso. Porque pra elas também é errado. Tem muitas ativistas feministas e lá, tipo, é tenso ser uma mulher feminista, porque os caras lá, eles apedrejam gente, eles lincham as pessoas na rua, desobedecem. Então, tipo, quem que tá certo nessa história? A gente ou eles? Porque pra gente, do nosso ponto de vista ético, né, do nosso ponto de vista humano, isso é errado. Isso é brutal, isso é absurdo. Só que pra eles nem tanto é que eles fazem, entendeu? Eles acham que isso é certo. E aí é aquilo, né, mano? O que é certo, né, nessa questão? Porque esses dias eu vi um vídeo, tipo, a mulher apanhando, tá ligado? Tipo, o cara metendo uma chicotada nas costas dela, tá ligado? Tipo, e ela toda, tipo, aquela roupa deles, mano. Hijab, acho que é o nome, eu não sei se é essa a pronúncia. Que é aquela manta toda, né? É, meu. Mano, é complicado isso. Porque... Bom, Paulo, tem alguma coisa pra falar aí? Aí. Não, é que a roupa que você falou a roupa que cobre inteira é a burca, né? O hijab é o... Hijab, perdão. É o... Não, é o... Como é que chama, cara? Da boca. Com a caixa de ataque. Exatamente.
Não, mano, então, na verdade, essa questão do que é certo ou o que é errado, acho que não é nenhuma questão válida. Ó, o Dan falou que vai beber água. Beleza. Não é nenhuma questão válida, né? Porque, na verdade... Vem aí pra sua casa, Xandro, beber água. Aí correndo. Leitinho. Adoro. Então, não é nem muito válida, porque, por exemplo, que nem a gente... Caramba, vai tanta coisa que já ficou até perdido. Mas é que a gente tava falando, cultura por si só, eu acho que essas questões de costume na convivência, como a sociedade deles é formada e tudo mais, em âmbito internacional, não cabe, não fere a soberania do Estado. Mas agora, acho que a única coisa que, por exemplo, que teria uma intervenção de outros países seria se por exemplo, aqui no Brasil a gente tivesse o costume de sacrificar seres humanos por adoração a deuses, como acontecia com os maias, os astecas e tudo mais. E muitas outras religiões também. Né? Exatamente. Então, nenhuma, não vamos nem vamos isolar apenas a religião, vamos falar de cultura mesmo, que abarca a questão da religião. Mas nenhuma cultura atualmente moderna ela é fundamentada nisso. Mas isso não significa que não tenha aldeias ou comunidades tanto africanas quanto asiáticas ou aqui mesmo nas Américas que não façam isso. Aqui no Brasil mesmo tem povos indígenas que não tem contato, não quer contato nenhum com a gente aqui. Tanto é que, por exemplo, a questão da devastação da Amazônia não é só por uma questão de âmbito, uma questão ambiental e de clima e tudo mais, é por uma questão totalmente cultural mesmo e de sociedade, porque tem pelo menos até onde eu sei, tem uns 6 povos indígenas lá na Amazônia que não tem contato nenhum com as sociedades modernas. Isso falando tanto na Amazônia brasileira quanto na Amazônia dos outros países que pega, né, a parte da floresta amazônica. Sim. E da mesma forma tem comunidades africanas lá que a gente vê em filme. Você vai pra África, você se perde lá numa floresta, do nada você aparece numa estaca porque ou vai ter um povo canibal, ou senão um povo que vai te sacrificar para fazer adoração. Como é que fala? Não é adoração. É adoração, mas é o sacrifício como prenda para deuses. Nenhuma sociedade moderna que se encaixa no período contemporâneo tem esse tipo de aspecto. Mas acho que a discussão por si só do que é certo e do que é errado, em termos de cultura, tirando por essa parte, nem cabe, porque, por exemplo, na Índia, eu vou falar por mim. Uhum. Na Índia, aí eu tenho costume, mano, se eu não tomo um banho pelo menos no dia, eu me sinto muito incomodado. No verão, eu chego a tomar 3, né, porque daí eu tomo um pouco mais para refrescar. No inverno, eu fico um pouco mais preguiçoso, aí só tomo um. Mas se eu não tomo um banho, mesmo que eu só fique dentro de casa de pijama, mas se eu não tomo um banho, eu não sinto que eu tô pronto para dormir de novo, tá ligado? Eu acredito que isso valha pra grande maioria do povo brasileiro, pelo menos os que têm acesso a poder, tipo, tem a possibilidade de poder tomar um banho, né, no dia tranquilamente, porque tem regiões que não dá, mas isso aí é outra história. Exato. Agora, por exemplo, lá na Índia, que eles têm o costume, dizem que é um país um pouco menos higiênico, vamos dizer assim, se comparado a nós, a gente, né? Não é um país que é muito higienizado. Tem essa questão da fossa aí, que eu tô lembrando do filme, do Quem Quer Ser um Milionário. Indico aí pro Daniel que ainda não assistiu. Já, mas eu não lembro. Então, e tudo mais. Ao mesmo tempo lá, e agora fazendo um outro comparativo. Por exemplo, na China, a gente tem toda aquela questão tornou até um movimento internacional, daquele festival que eles matam cachorro e gato para comer. Se for pra gente, matar cão e gato para comer é uma coisa muito brutal, porque de fato eles fazem de uma forma brutal, mas pra gente é uma coisa muito desumana. Por quê? Porque a gente vê o cachorro e o gato apenas como animal de estimação, parte da nossa família e tudo mais.
Mas aqui que a gente tem, o que a gente faz? A gente tem o maior número de cabeça de gado bovino, né? Gado bovino, a gente tem o maior número de cabeças no mundo. A gente cria e mata para quê? Para comer. O Sim. que na Índia uma heresia, né? Porque a vaca é sagrada, né? É o animal mais sagrado deles, né? Sim. Exatamente. Então, lá, tanto é que lá você vê esse tipo de animais andando na rua, que nem se fosse cachorro pra gente aqui andando. Mas a diferença é, aqui a gente trata que nem eu comentei com o Daniel outro dia, que a gente tava indo lá no mercado, a gente conversou exatamente sobre isso. Pra gente, por exemplo, a gente trata a vaca ou o boi, né? A gente trata o boi, dá remédio para ele não adoecer, alimenta ele, faz ele crescer forte e tudo mais, para quê? Para que num determinado ponto da vida dele a gente mata ele para comer. Mas a forma como a gente mata, pelo menos em matadouros mais modernos, é só uma ferramenta que se dá um choque no ponto certo da cabeça dele, ele cai duro no chão e já era. O animal ele vive para esse propósito, né? Ele não foi tirado da natureza, ele foi criado para isso. Produção. Muito difícil ele sofrer, assim, por si só é muito. A forma como ele morre, ela é rápida. Agora, a diferença de, por exemplo, como acontece nesse festival aí lá na China, lá eles jogam os cachorros e os gatos em água escaldante, né? Pra quê? Pra que o cachorro, ele vivo, eles jogam os animais em água escaldante vivo pra que eles liberem mais adrenalina no sangue, pra amolecer a carne deles e ficar um pouco mais saborosa e macia, porque por si só, se eles vão matar o cachorro de qualquer forma, é uma carne dura e ruim, mas eles têm o costume de comer. Eu já ouvi falar também de quando eles pegam cães, né, botam tipo numa jaulinha pra ele não poder sair, chicoteiam ele pra amaciar a carne, supostamente. Não sei nem se isso funciona, porque acho que o músculo contrai, não sei, mas os caras chicoteiam o cachorro ou o gato até a morte. O gato não sei, na verdade, o cachorro eu sei. O cachorro até a morte pra poder servir a carne dele depois. Porque no caso, toda forma de tortura que se faça com o animal, ele vai liberar adrenalina, porque a questão aí, o ponto-chave disso é a adrenalina. Sim. Porque é que nem a gente, não é à toa que por exemplo, a gente quando tá bêbado, como que você quer curar um bêbado que tá muito bêbado? Ou você joga ele de surpresa, você pega ele, você joga um balde, você coloca ele debaixo da água fria, porque a água fria ela vai te despertar, ela te desperta. Porque o seu corpo vai interpretar duas coisas, uma, a possibilidade de hipotermia, e a outra possibilidade de você morrer afogado, porque a água fria associa-se a rio ou a mar. Então, a gente libera adrenalina, e a adrenalina, ele corta o efeito do álcool. Da mesma forma que, por exemplo, você chegasse em casos aí que a gente vê em filme, que das poucas coisas que acontecem em filme, acontece na vida real, é um caso desse. Por exemplo, você tá bêbado lá, e do nada começa a ter um tiroteio, e você consegue se salvar, e você faz coisas que, como que um cara bêbado consegue? Porque o medo vai te fazer liberar adrenalina no sangue, logo o efeito do álcool corta, e você fica desperto de novo. No caso com os cachorros é a mesma coisa. Você faz ele sofrer e ficar com medo para que ele libere adrenalina. Essa adrenalina, que é um hormônio, ele vai se empregar ele vai se fixar no sangue, no músculo do animal, ele vai ficar com uma carne melhor, né? Mais apreciável. Sabe uma coisa que eu tava pensando que você falou sobre a questão das culturas e tal? Tem muitas coisas que não se vê, que se vê em algumas culturas, como por exemplo africanas e coisas do tipo, que não se vê na maioria das outras culturas do mundo, né? E por isso há esse estranhamento, né? Essa questão dos sacrifícios e coisas do tipo. As pessoas não têm isso na maior parte do mundo, veem aquilo e acham aquilo estranho. E eu pensei numa coisa que eu acho que pode ser a resposta de tudo isso, que eu acho que é uma questão passageira, isso. Porque essas culturas, elas se solidificaram há muito tempo, quando era tudo mais separado, quando era tudo mais... quando divergia muito mais, né, para onde as pessoas iam e o que elas pensavam, né, a cultura, como elas agiam, as sociedades, né, as religiões, etc e tal.
E depois da globalização, que o mundo ficou bem mais conectado, né? As pessoas têm noção, têm conhecimento, têm acesso a conhecimento ilimitado sobre qualquer parte do mundo, através da internet, que você tem praticamente tudo que você quiser saber do mundo inteiro tem no seu celular. Ou pelo menos a grande maioria das coisas, entendeu? Gerou um consenso muito maior do que é ético e o que não é. Porque agora as pessoas viram o que acontece na maior parte do mundo, e isso gerou esse consenso de que, porra, ninguém aqui mata pessoa pra fazer sacrifício. A gente não faz esse tipo de coisa, isso aí é desumano. Então, por que eles estão fazendo, né? Eu acho que isso é uma questão passageira. Eu acho que conforme as pessoas que estão sendo criadas nisso forem morrendo, forem mudando a cabeça também, coisas do tipo, isso vai sendo deixado de lado, porque o velho tem que dar lugar ao novo, tá ligado? Isso é inevitável. Isso em qualquer coisa do mundo, você pode aplicar essa frase pra qualquer coisa, na verdade. Ideologia, sociedade, pessoas, né? Qualquer coisa. Então, é uma questão que eu acho que é passageira. Eventualmente isso vai cessar, né? Pode até ser que tem alguns lugares que cometam ainda, mas, bom, também pode ter uma resistência, né? Pessoas que são assim e criam outras pessoas para serem assim também, né? Que nem ISIS e outras organizações, eles têm pessoas que acreditam na causa deles de todas as idades, porque estão crescendo vendo aquilo, entendeu? Então, existe uma resistência, mas eu acho que eventualmente, eu acho que é inevitável, eu acho que mesmo que você resista e tenta manter aquela cultura com aqueles costumes arcaicos, né? Uma coisa bizarra e antiga que é desumana, né, que pra eles é normal, quanto mais você tentar resistir a isso, é você e a sua turma contra o mundo. Eventualmente, a influência do mundo vai chegar e isso vai mudar. Eu acho que é passageiro. Pode ser que demore por causa da resistência, né, mas eu acho que eventualmente isso vai cessar e o consenso mundial vai ser mundial de fato, né. É o que eu penso. Pode ser passageiro, mas também pode ser que não, porque... Como você falou, tipo, é cultura, mano, é passar de, tipo, vídeo de pai pra filho, então, tipo... Mano, acho que isso vai demorar muito, velho. Então, mas você pode perceber, essa questão do pai passar pro filho e tal, aqui no Brasil, por exemplo, outras sociedades deve ser mais difícil, porque eu tô falando aqui da experiência brasileira, porque é o que eu tenho mais visto desde que eu nasci, porque eu sou brasileiro e tal, mas você pode ver o tanto de relato que você não vê na internet diariamente, né, de pessoas cujos pais, crianças, adolescentes, que não concordam com os pais, que por ter acesso a essa tecnologia e ter acesso a esse consenso mundial, percebe que o que o pai machista, né, às vezes até a mãe machista, que tem muita mulher que se acostumou com aquele pensamento machista, se adaptou e viveu naquilo e pra ela é o certo, tá errado. Né? No caso, pra maioria das pessoas, aquilo tá errado. Então tem muitos adolescentes que discordam, né? Pais machistas, pessoas homofóbicas, que geralmente são mais velhas, tem mais novas também, mas, né? Então, tipo, isso se espalha pra outras pessoas sim, pra pessoas mais novas. É lógico, né? Não é só os velhos que é louco, mas tem muita gente que discorda disso. Tem muita gente que tá mudando. É por isso que eu falo que é inevitável essa mudança chegar. Porque as pessoas, pelo menos para as pessoas que têm conhecimento, que tem o fator de saber o que é certo e o que é errado com base no consenso mundial, isso vai mudando aos poucos, entendeu? Porque o pai pode tentar o quanto ele quiser. Se o filho não quiser seguir aquela linha de pensamento, ele não vai seguir. Ele pode até fingir que segue, mas ele não vai seguir. A filha, o filho que é LGBT, né, que é uma pessoa gay, uma pessoa transexual e tal, se o pai for machista e homofóbico, a pessoa pode até, tipo, se guardar e sofrer por causa daquilo, mas eventualmente ela vai se livrar, ela vai se soltar, ela vai, né, se assumir como que ela é de verdade, seja porque ela saiu da casa dos pais ou porque o velho louco morreu, não sei. Alguma coisa vai acontecer e vai dar essa chance. Então, eventualmente, eu acho que é inevitável o mundo entrar nessa... descobrir o que é o certo, pelo menos o que é certo atualmente, né? Que isso também pode mudar no futuro, né? Com certeza. Cara, o que nem falo, né? O tempo ele é implacável. O que em algum momento é uma coisa, sei lá, pequena, conforme o tempo vai mudando, conforme a sociedade... É o efeito borboleta, né? É o efeito borboleta, né? Você sabe o efeito borboleta?
Manjo, mas efeito borboleta é uma questão mais de teoria do caos aqui. Não, mas eu digo que o mesmo. Como que eu posso explicar? A mesma teoria serve, porque os atos que começam como coisas pequenas, com o tempo geram consequências maiores. Com certeza. Eu falo na questão mais de viagem temporal, eu falo nessa questão social mesmo, né? Que é um conceito que dá pra se aplicar, né? É que nem você falou, né? O velho, em algum momento, ele tem que dar espaço pro novo entrar em ação. Porque tem que acontecer. E é exatamente isso. Porque, por exemplo, o que se tem... vamos fazer aqui uma distinção entre o que era os anos 90, os anos 2000 e os anos 2010, né? Que agora a gente entrou nos anos 2020. Mas vamos fazer uma comparação. Por exemplo, em 1990, você até aí comecinho ali dos anos 2000 até 2005, 2006, que daí já era um pouquinho... Ainda era criança, mas eu tinha consciência dessas coisas. A gente via programas com mulheres de biquíni se esfregando. A exposição sexual de mulheres era tipo... Peraí, o Dan vai falar alguma coisa. Tá. Acho que não só isso, mas antigamente também tinha gente que ia pro programa, tipo, bebia e fumava. E, tipo, hoje em dia você já não vê tanto isso, tá ligado? Então... até nas pequenas coisas, né? Maço de cigarro antigamente, propaganda de cigarro era muito mais prepotente, era muito maior. Hoje em dia tem aviso atrás do cigarro que, ó, se você fumar, você vai morrer, tá ligado? Mano, olha que fascinante. Antigamente se tinha propaganda pra te incentivar a fumar, mas aí a gente tá falando dos anos 80, né? Nos anos 70, anos 80. Era chique você fumar. Era incentivado. Era idolatrado, né? Era idolatrado. Quem fumava era rico, era poderoso, era não sei o que, era não sei o que. Agora hoje em dia tem aqui, ó, tem um cigarro aqui, ó. Esse produto só causa câncer. Você envelhece. E a cara de uma mulher envelhecida. Do que? Vamos jogar uma mulher de uns 40 anos com uma cara de uma mulher de 60, 70? Sim. Então, são coisas de verdade que realmente acontecem, eles não estão mentindo, não é uma propaganda enganosa negativa, é verdade, eles são forçados a colocar isso, né? Sim, mas e aí que tá que é fascinante, porque, por exemplo, voltando na questão dos programas, porque em 1990, programa do Gugu, alguma coisa assim que a exposição dessas mulheres só de biquíni, no meio de um monte de cara sempre bombadão. Esses caras no máximo só estavam sem camiseta. Um shorts sem camiseta. Ou de calça mesmo, e tênis, mas sempre sem camiseta. Nunca tinha um cara bombado assim de sunguinha, tá ligado? Nunca tinha um bagulho. Então mas as mulheres sempre estavam de biquíni, mas as mulheres sempre com cinturinha fininha, padrãozinho. Aquele famoso padrão de beleza que hoje em dia as mulheres lutam, e muitos homens também lutam, porque assim, não porque, por exemplo, a ser obeso incentiva a ser obeso, não, obesidade é uma coisa que mata, mas da mesma forma, esse padrão de beleza em que tem que ser tudo escultural, em que o músculo tem que ser definido, é uma coisa banal, porque, poxa, tem corpos e corpos, da mesma forma que há porcos e porcos, né? Porque como que você pode definir, julgar e colocar como padrão que um corpo certo que o corpo bonito, vamos assim colocar como um corpo endeusado, é um corpo musculoso ou magricela, sendo que tem magricela não, né? Magro, quando se tem pessoas em que a genética só permite que elas tenham, ou problemas de saúde, né? Só permite que elas tenham corpos um pouco mais robustos. Certo seria não haver um padrão, né? Não terem estabelecido o que é o que a pessoa tem que desejar, né? O certo não seria ter isso. Só que aí é impossível não ter algo... eu esqueci a palavra, algo a ser idolatrado, algo a ser vendido numa sociedade capitalista, porque a propaganda depende disso, de ter esse modelo, né? Ter essa mulher escultural, esse homem escultural para vender, para botar na propaganda, porque isso puxa o olho da pessoa, a pessoa vê aquilo, ela não se interessa. Então, tipo, é toda uma questão também, né, psicológica e tal. Então, tudo
tudo se contradiz, né? Tudo bate de frente uma coisa com a outra. Esse negócio da padronização, eu acho que é mais porque eu acho que é uma coisa muito que mental do ser humano. Porque, por exemplo, a gente padronizar é, de certa forma, a gente colocar em termos matemáticos as coisas. Porque tudo que a gente quer no mundo, a gente quer quantificar. A gente quer colocar em termos matemáticos para que a gente possa tornar mais fácil de compreender. Tem mais controle, né? Então a gente padronizar o modelo de corpo é uma forma da gente colocar em termos matemáticos para que a gente possa compreender, para que a gente possa falar, tornar concreto. Essa é a palavra. Porque, por exemplo, se a gente coloca aqui um padrão para mulher, vamos falar para mulher, que o padrão bonito para mulher é um bundão musculoso, com o que? Acho que é 100 centímetros de quadril, 5 de cintura, coisa ridícula, e 90 de busto, né, que é peito, é uma forma fácil de você dizer, não, então esse é o padrão, esse é o concreto que eu quero chegar, que eu preciso chegar. Sim. Diferente de você dizer que, por exemplo, tem mulher, homens, né, isso não só falando das mulheres, tem homem que tem busto, sei lá, 5, cintura 80 e quadril 120, vamos dizer assim. Peraí. O ser humano também, ele não... O Daniel vai falar? Não, pode falar. Não, pode falar, você fala primeiro. Pra mim, o padrão de beleza de mulher, mano, é a Abby do The Last, mano. Nossa senhora, ó o bração da mãe. Ó o bração. Ô, louco. O Paulo não conhece. Peraí, eu vou mostrar a imagem aqui pro Paulo, mas vai falando aí. O que eu ia falar é que, assim, o ser humano, ele busca, né, ter esse objetivo em mente, porque, pode perceber, nenhum ser humano consegue viver a vida inteira dele sem ter algo pra seguir, algo que ele quer conquistar, o que ele quer fazer. O ser humano não consegue, ele precisa ter um objetivo, né? Seja profissional, seja de autorrealização, seja ele religioso, né? Tanto é que a religião, ela fala, a vida inteira você não pode fazer isso, isso e aquilo, você pode fazer isso, isso e isso. Se você seguir essas regras, no final você vai ser recompensado. Porque tudo que o ser humano quer é ser recompensado pelo que ele faz, né? Tanto que a noção de Deus ela é tão forte, porque é um puta motivacional, é um puta motivador. Deus tá vendo que eu tô sendo bom, ele vai me recompensar. Deus tá vendo que eu tô me esforçando, ele vai me recompensar. Será que esse não é o defeito do ser humano? Tudo isso, né? O que foi? Tipo, esse é o defeito do ser humano, mano. Tipo... ele depende. Recompensa, tá ligado? Mas será que, tipo... E assim, eu não julgo a pessoa que é religiosa, porque eu já vi uma questão de que, assim, a pessoa, ela era religiosa, não, tipo, que vai na missa todo dia, ela só acredita em Deus, na bondade de Deus e coisas do tipo, né? Ela crê nisso, e eu acredito que se ela não tivesse essa crença, ela não teria passado pelo que ela passou tendo o mesmo resultado, ela não estaria tão bem quanto ela está hoje, sabe? Tem pessoas que eu vi que, se não fosse ela achar que Deus tava vendo o que ela tava passando, ela não teria passado, tá ligado? Pelas coisas, né? Com os próprios olhos, né? Então eu não julgo a pessoa que depende de uma religião e tal pra achar conforto, porque eu não acredito em religião alguma, né? Eu ainda tô me decidindo se eu acredito em Deus, existir uma entidade ou não, né? Só que você não ter aquele conforto de uma entidade boa, né? Um ser supremo que é acima de todos e que é bondoso, que tá vendo o que você tá fazendo, você não ter esse conforto na hora que você tá num perrengue, na hora que você tá numa situação ruim, é tenso, sabe? Não ter alguém para você rezar, me ajuda, eu preciso de um guia, eu preciso de alguma coisa. Você vê que você tá naquela situação merda e tudo depende de você, é muito mais pesado, né? É bem mais difícil de lidar. Então eu entendo as pessoas que não conseguem lidar com isso. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Eu não tô falando que eu sou, superior por causa disso, né? Eu só entendo, eu só não sou assim, eu opto por não ser assim, mas eu não julgo quem é, porque, honestamente, se não fosse... Eu não sei o que me impede de ser, mas algo em mim não me deixa ser religioso, porque eu só prefiro não ser, tá ligado? Mas eu entendo quem é. Sim, mas o foda é o ponto que a pessoa, não enxerga o que ela tá fazendo, tá ligado?
O bagulho, sei lá, tipo, ela quer tanto aquela recompensa que ela faz o bagulho, sei lá, errado, tá ligado? Se torna extremista, né? É isso, extremista e, tipo, alienada, tá ligado? Tipo, segue tudo que o pastor ou o padre fala, tá ligado? O caso de religioso full extremistão, assim, que além de muitos serem, dependendo da religião, né? Vou citar aqui a cristã, né? A pessoa que ela é extremista, cristã extremista, né? Geralmente homens, mulheres, assim, eles repugnam pessoas gays, pessoas LGBT em geral, na verdade, né? Coisas do tipo, porque na religião deles aquilo ali é heresia, aquilo ali é um pecado fazer aquilo. Então não pode. E tudo bem você ter sua religião, na minha visão, tudo bem você ter sua religião, você acreditar no que você quiser. Mas assim, você acreditar nisso, respeite quem não acredita. Então, se você acha que é pecado a pessoa ser gay ou não, o problema é da pessoa, o problema não é seu, entendeu? O problema é quando a sua religião começa a interferir nas outras, né, mano? Tipo, começa a interferir na vida dos outros, exato. Isso. Ó, estão seguindo nessa questão da homossexualidade mesmo, para falar do quanto o tempo é implacável e de como as coisas ao longo do tempo mesmo mudam. De todo o Império Romano, todo o Império Romano, de todos os imperadores que teve, Júlio César, Nero e tudo mais, só teve um imperador, Constantino, né? Só teve um imperador que não teve casos homossexuais. Relações homoafetivas, né? Relações homoafetivas. Teve um caso só. Um único imperador achava, tipo, ele não era julgado como algo anormal. Pelo contrário, porque a homossexualidade, ou as relações entre homens naquela época, ela era considerada normal entre homens, mas era considerada uma abominação entre as mulheres. Tá aí outro caso que, por exemplo, hoje em dia a gente tem 3 tipos de grandes lutas, grandes movimentos sociais. É o movimento negro contra o racismo, que já não é mais só uma questão de, não deve ser só mais uma questão dos negros, mas é uma questão que tem que ser abarcada por todo mundo, porque o racismo em si, ele é muito maior contra os negros, mas mas também acontece, por exemplo, com a população latino-americana, contra os asiáticos. O racismo, na verdade, ele acontece com todo mundo, independente da cor de pele e tal. Só há casos em que, por exemplo, só não acontece o racismo reverso, né? Que é negócio de qualquer outra raça em relação aos brancos. Esse aí. Na real, isso acontece. Só que, assim, não é reverso, é só racismo. A questão é que o branco, né? Os casos que o branco sofre racismo por um negro ou por outras etnias, né, outras pessoas e outras cores, tem muito menos repercussão. Para a pessoa branca, ela sofre muito menos do que a pessoa negra sofre com o racismo com o negro, né? Mas existe sim racismo com pessoa branca e tal. Só que, óbvio que não é uma questão que, nossa senhora, o mundo vai acabar, os brancos estão ferrados. Não. É uma questão bem mais calma, né? De controlar. E o racismo com os negros é muito pior do que isso, ele gera muito mais consequências negativas. Então, por isso que o racismo com outras etnias, principalmente o branco, é deixado de lado. Mas ele acontece sim. Então, você pode ver, eu vou dar só um exemplo, só pra sei lá, não me cobrarem depois, com pessoas brancas que não são aceitas em grupos de pessoas negras por serem brancas, porque as pessoas não gostam de branco. Né? Você pode ver no Twitter de um monte de gente falando, é branco, não sei o que, tinha que ser branco e tal, não sei o que. É assim, óbvio que nem eu falei, o branco não sofre tanto quanto o negro com coisas desse tipo, né? Não sofre tanta desigualdade social. Por ele ser branco, ele tem muito mais benefícios, muito mais. Esqueci a palavra. Privilégio, esse mesmo. Mas isso existe, né? Então, não é um problema tão grande atualmente, eu não considero, mas ele existe. Mas é que na verdade é assim, essa questão vou já até usar o termo certo, essa questão do preconceito de outras etnias em relação ao branco, ele não se encaixa como racismo, porque o racismo em si, que nasce principalmente depois do fim da escravidão, na verdade ela acontece exatamente por causa disso, porque a escravidão ela não aconteceu só apenas em relação aos negros.
os negros, pra gente aqui no Ocidente, ela é mais uma questão dos negros, porque ela veio da África para cá. Da mesma forma que teve a questão deles serem levados lá para a Europa e tudo mais. Só que a própria população dessas regiões já era escravizada. Teve muitos chineses que foram escravizados, teve muitos indianos que foram escravizados, teve muitos japoneses que foram escravizados. Galera no leste europeu, a mesma coisa. Da mesma forma que os indígenas aqui no Brasil foram escravizados, tanto é que a escravidão dos indígenas acabou muito antes da escravidão dos negros, porque eles diziam que os indígenas daqui não tinham o mesmo porte físico, não tinham a mesma disposição que os negros. Então eles morriam muito cedo, eles ficavam doentes muito, muito, muito rápido e morriam muito rápido e tudo mais. Então essa discriminação de outras etnias, a discriminação em si, ela existe porque é de ser humano para ser humano. Mas a discriminação que acontece de uma outra etnia para um branco, ela se encaixa mais num termo de preconceito do que em si como racismo. Porque o racismo, sim, ela é um pouco mais restrita a essa questão dos negros e também de outras etnias envolvendo o branco contra outra etnia. Agora, das outras etnias para o branco, é mais uma questão de discriminação e preconceito mesmo do que em o racismo reverso que se diz, né? Porque qualquer sociólogo que tenha ali o sociólogo, historiador, geógrafo, filósofo e tudo mais, antropólogo, essa questão do racismo reverso ele não existe porque na história da humanidade, na história se tem noção desde que a gente tem uma sociedade, né, formada, a questão do preconceito da questão do branco ser submisso a alguma outra etnia é muito menor do que ao contrário, entendeu? Sim. Então, eu digo que, assim, na questão da palavra mesmo, racismo, ela se aplica a uma etnia, né, uma raça, que considera a outra inferior, né? Ela tem todo esse preconceito com a outra, né? No quesito da palavra, não existe a palavra racismo inverso, né? Reverso. É tudo racismo, é tudo preconceito, entende? Uhum. Então, assim, eu digo, nesse quesito de palavra mais técnico, não, isso na episteme, né, da palavra, sim. Agora, na questão, por exemplo, do movimento, que era o que a gente entrou, né, nessa conversa, o movimento contra o racismo, ele sabe, sei lá, assim, um termo meu não, mas uma percepção minha, como é que chama? É algo inconcebível de se dizer. Por exemplo, que existe um racismo inverso, um racismo contra o branco. Não tem. Hoje em dia a gente luta pela igualdade. O racismo estrutural, né, o racismo social, de fato, não existe. Né, na questão do branco ter mais oportunidade que o negro, isso é um fato, isso está consolidado, né? Consolidado eu digo, tipo, no quesito de que todo mundo sabe, e isso é um fato, isso realmente acontece, né? Mas no quesito mais social da coisa, das pessoas, da comunidade negra, da comunidade branca e tal, das comunidades negras, né? Do mundo inteiro, na verdade, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, existem as pessoas que realmente não gostam de gente branca. Mas é o que eu falei. Eu falo isso pra falar que existe, porque existe, mas eu não tô falando que é um perigo, é um problema tão grande contra o racismo com pessoas negras, porque não tá longe de ser tão grande contra o racismo contra pessoas negras, tá ligado? Mas é uma questão que existe, eu não acho que é um problema tão grande, nem que vá ser, mas, sabe, é uma questão que a pessoa tem que aceitar que é verdade, sabe? Na minha opinião, né? Eu acho que deveria virar consenso. Alô? Alô? Não, que eu apertei o botãozinho aqui e achei que tinha dado pau. Não. Mano. Mas assim, cada um. Na minha visão, deveria ter contexto, claro. Mas se as pessoas não quiserem aceitar isso, também tudo bem. Cada um com o seu, sabe? Então, esse aí é um outro assunto que a gente, na verdade, pode até buscar mais material, fundamentalizar ele um pouco melhor, pra gente poder discutir mais a fundo quando a gente for lançar de vez o programa, né, o podcast.
Esse episódio aqui, na verdade, a gente começou com um tema, né? Só que a gente não se deu o trabalho de se fixar naquele ponto. Tanto é que eu queria falar uma coisa sobre o Corona, que eu acabei nem falando até agora, porque eu esqueci. Que é sobre a questão do isolamento social e dos furadores de quarentena, né? Ainda bem que eu não furo, mano. Você é louco. Não, eu não tô falando. Ó, o que eu vou falar aqui agora, que é o último furo, eu brinco com o meu. Tem o meu próprio furo. O que eu vou falar aqui, eu não tô querendo falar que eu nunca furei quarentena, que eu nunca quebrei, porque eu não sou perfeito, eu já fiz essa merda já, tá ligado? Eu não vou falar que, nossa, eu sou o arcanjo, que eu sou o anjo aqui, tá ligado? Não é assim. Mas pensa comigo, você no futuro, Daniel, Paulo, você tem que fazer uma cirurgia de algum órgão, ou só uma cirurgia que sua vida tá em risco, tá ligado? Você tem que escolher entre dois médicos. Um médico que ele é formado, tem experiência, né? Formou normalmente numa faculdade aí, e ele tem experiência, ele é um médico bom. E um médico que também se formou, tem experiência, só que ele se formou em EAD, educação à distância, um médico, cirurgião, uma coisa do tipo. Você confiaria tanto no que se formou em EAD quanto você confia no formado normalmente? EAD é melhor que Harvard, né, velho? É melhor que EAD, é muito bom, né, mano? Aprende tudo. Mano, então, tipo, o Paulo tá aqui do meu lado, tipo, você não teve aula online ainda, né, tipo, essas coisas. Do Corona, né? Não, eu digo rapidão, essa questão do EAD, ela é um tanto pelo menos, eu não sei se você sabe, Xande, mas eu faço geografia lá na Unesp. E a geografia, na questão, por si só, por já ser, por exemplo, uma disciplina na escola, que não é uma das disciplinas mais fundamentais, que pelo menos, que nem matemática e português, né, colocando nesse comparativo, e tal, e por si só também a geografia na modalidade de licenciatura, a gente tem uma discussão em cima dessa questão do EAD, porque, por exemplo, o governo agora do Bolsonaro, ele queria banir todo tipo de licenciatura das universidades em modalidade presencial, porque para ele, da mesma forma que várias pessoas que apoiam ele, acha que não é preciso. Se é licenciatura, você não precisa estar você não precisa ir para a universidade para ter aula. Você vai aprender só da aula, só você ler. Para eles é simplesmente só você ler e aprender o que eles estão falando num livro e repetir. Como se a aula prática não importasse, né? Exatamente. O que é uma coisa absurda, porque, por exemplo, eu, enquanto estava fazendo só licenciatura, eu tive muita aula prática também de várias coisas. E agora que eu estou fazendo bacharel, que daí eu estou tirando ênfase em análise ambiental e geoprocessamento, eu preciso de matérias presenciais, porque na área que eu estou me especializando, que é geoquímica, eu preciso ir em laboratório, eu faço pesquisa, que é o negócio que eu falei, dos relatórios que eu estou fazendo. Eu faço pesquisa na qualidade da água aqui dos rios que faz parte da nossa cidade. Então, essa questão do EAD é uma coisa... Agora é o que tem. Por enquanto é o que tem. Mas a gente tá gravando isso aqui, hein? Vocês podem buscar isso aqui daqui a um tempo. Você vai ver. Se continuar, se o Bolsonaro for reeleito, ou se aparecer um governo pior do que o dele, juro pra você, cara, isso aqui vai se tornar um problema. Essa questão dessas disciplinas, por exemplo, administração, licenciaturas em geral, administração, licenciatura, RH, contabilidade, essas coisas assim, você pode ter certeza, cara, vai se tornar um embate político para tentar manter esses cursos presenciais. Porque do contrário, mas realmente, isso aí que você falou, por exemplo, entre um cirurgião, que se for falando exatamente do cirurgião, mas entre um cirurgião que se formou EAD, que acho que nem existe, mas vamos supor que exista, e um cirurgião que se formou com aula presencial, eu não me confiaria minha vida a um cirurgião EAD, mas nem ferrando. Não, então, é que assim, eu dei o exemplo do cirurgião, que é um exemplo extremo, sua vida tá em
Eu dei esse exemplo porque ele ilustra melhor a imagem que eu quero pintar. Que é assim, que eu ia terminar de falar e tal, que é assim, a pessoa que ela se formou em EAD, né, a previsão é que dure só esse ano, né, o coronavírus, talvez já tenha uma vacina no final do ano e tal, a gente já possa normalizar ano que vem, e as aulas também vão voltar. Então não vai prejudicar tanto a pessoa que se forma. Só que, digamos que essa vacina só sai daqui 5 anos, tá ligado? Vamos falar isso, só sai daqui 5 anos, porque não tem uma previsão... Deus me livre. Vamos dizer que só sai daqui 5 anos. A pessoa que ela tá se formando em EAD agora, qualquer profissional que se forme em EAD vai ser muito desvalorizado no futuro, né? Só que a vacina não é a única solução para resolver esse problema da EAD e tal. Porque a quarentena, se todo mundo tivesse respeitado desde o começo, a gente já teria normalizado muito a situação e o vírus não teria se espalhado tanto e a gente já teria voltado a quase normal faz muito tempo, fazem muitos meses. Se desde o começo todo mundo tivesse respeitado, a situação seria completamente diferente hoje. É isso que eu falo. A pessoa que ela quebra a quarentena sem necessidade, tá ligado? Faz uma socialzinha, um barzinho, ela espalhando o vírus, se ela, caso ela espalhe e aconteça alguma coisa, ela tá prolongando a quarentena, tá prolongando o tempo que as pessoas vão ter que ficar em casa e por aí, por consequência, prolongando a EAD. Então, a consequência de uma pessoa que vai ter o futuro profissional dela prejudicado na faculdade, na formação dela, tá nos nossos ombros, sabe? Porque se a gente respeitar a quarentena e fizer tudo certo, essas pessoas vão poder voltar à ação na faculdade delas, no estudo delas, e vão ter uma formação melhor, e no futuro a gente vai ter profissionais para servir a gente melhor, médicos melhores e tal, porque a gente vai ter se essa porra dessa quarentena durar por 5 anos, tá ligado? Que deve ser uma boa parte do curso de medicina, por exemplo, tá ligado? E eu sei que 5 anos é mais do que muitas faculdades aí, tá ligado? Então, cara, eu falo que assim, eu já quebrei quarentena já e tal. Eu não sou santo nesse quesito e tal. Só que quanto mais você quebra a quarentena e mais você desrespeita isso pra tomar uma cervejinha, pra usar uma droga, pra, sei lá, fazer qualquer coisa que seja, quanto mais você faz isso, mais tempo você tá fazendo isso tudo durar. A causa de não ter acabado ainda é de quem é apressado demais pra esperar acabar, sabe? Então, só queria fazer essa conexão. Tá me ouvindo então, né? Então, tipo, essa questão de, tipo, por exemplo, todo mundo fica em quarentena, aí o bagulho se normaliza, mas, tipo, na hora que voltar, mano, tudo de novo, tipo, pessoas, aula presencial e tal, mano, não vai voltar, tipo... É que assim, o que eu falo de normalizar não é que é voltar completamente ao normal, né? Porque assim, você pode ver países como o Canadá, por exemplo, em que eles têm muitos poucos casos no país inteiro por dia, coisa de tipo 10, 13 casos por dia, diferente daqui que a gente tem 1000 e pouco, né? Deve ter mais, acho, na verdade. Mas lá, não é porque tem pouco caso que eles estão agindo normalmente. Eles ainda mantêm a distância social, eles ainda usam máscara, né? Passam álcool gel na mão e tal. Só que no quesito da educação seria necessário. E se tivesse tão poucos casos, não teria tanto perigo abrir. Porque se fosse uma questão controlada, daria pra gente erradicar o vírus, sabe? É difícil, porque é um vírus filha da puta. Como eu já falei, nada nesse vírus ajuda, né? Então é difícil, mas é possível, sabe? E já poderia ter acontecido. Realmente, é um perigo voltar e tudo, mas é necessário. Porque se o mundo ficar parado por um ano inteiro, no caso, o Brasil, né? Vamos dar um exemplo. Se o Brasil ficar parado o ano inteiro, todo mundo dentro de casa, fazendo só home office, muita coisa vai entrar em crise. A economia não vai aguentar. E também isso vai ferrar com as pessoas que estão se formando, como eu falei e tal, e muitas outras coisas, né? Então, é um risco que a gente tem que correr, só que a gente não pode correr agora, sabe? A gente poderia correr se fosse controlado, se tivesse poucos casos por dia. Agora que a gente tem mais de 1000 casos e muita gente pegando o vírus, a gente não pode correr esse risco, porque agora sim, com certeza, se a gente abrir tudo, seja comércio, seja escola, seja tudo, aí sim vai foder. Aí vai, nossa... Sim. Mas, então, hoje é muito mais arriscado, né? Por mais que seja pouco, mano, tipo, esse pouco É bastante gente, tá ligado? Tipo, sim. Entendeu? Tipo, Mas é mais concebível, né? É mais concebível você abrir tudo, né? Não, abrir tudo não, mas o necessário, eu digo, tipo, mercados e tal, sim, é mais seguro você abrir isso aí. Então, é o necessário que, tipo, que tem bastante, tá ligado? Que, tipo, é o necessário, vai pouca gente, mas esse pouco de gente é bastante, tá ligado? Então,
Por isso que o controle teria sido necessário. Agora, eu acho que é difícil a gente estabelecer esse controle, porque o Brasil é um país grande, com muita gente, né? E, ó, primeiro que a galera não se ajuda, a galera não respeita, seja porque Bolsonaro falou que não precisa, ou porque a pessoa simplesmente não quer, a pessoa não respeita, então já é difícil por causa disso. Segundo que é muito caso, é muita gente contraindo, não dá pra, tipo, voltar ao normal. Mas, se quando chegou a notícia tivesse parado tudo, feito certo, ou pelo menos o melhor que a gente pudesse fazer, seja o governo, seja as pessoas do país, desde o começo, a situação seria bem diferente. A gente poderia, seria concebível, seria humano, vamos dizer assim, tomar esse risco de abrir escolas e abrir faculdades e tal, seria bem mais suave, né, fazer isso do que hoje em dia. Porque, como eu falei, fazer isso hoje em dia fudeu, né? Mas, tipo, o risco ninguém esperava, né, mano, esse bagulho, mano. Que nem, tipo, esse bagulho de aula online aí, tipo, mano, ninguém esperava um vírus, tá ligado? E, tipo, tem que falar que o Brasil nem, tipo, como eu posso dizer, tava preparado pra isso também, né, mano? Não, na real, nenhum país tava, né? Então, nenhum país, então, tipo, mano, como que eu posso dizer? Tipo, ninguém tava preparado e, tipo, até meses atrás a gente achava que, tipo, ia ficar, uma semana em casa, tá ligado? Então, esse é o problema, tá ligado? E a gente já tá em casa, tipo, há meses, mano. Então, é uma coisa que, tipo, nenhum país esperava e não tinha um preparo, tá ligado? Realmente é uma situação tensa. Quem sabe, talvez, não sei, futuramente, vai que surge outro vírus, né? E a gente tem, não só a gente, mas como todos os países, tem um preparo bom, tá ligado? Pois é. Mas... fazer o quê? Bom, já estamos a 1h10 aqui, aproximadamente, gravando aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente vai falando aí. Paulo, se tiver alguma coisa, Daniel, se vocês quiserem comentar mais algum assunto, a gente vai continuar falando, mas... acho que, na verdade, não, pra falar a verdade, assim, eu tô até feliz, mano, porque a gente foi bem fluido. Não calou a boca, nós três calou a boca por mais de uma hora. Tá bem fluido. Então, só foi isso, né? Ninguém mais tem nada a acrescentar por hora. Não. Esse foi o episódio piloto do CPC Podcast, comunicação pelo Córtex aqui, com os três retardados, com os 3 homens mais belos de Arara, São Paulo. Mas é isso, gente. Muito obrigado por quem ouviu, espero que vocês tenham gostado. E logo sai o próximo episódio aí. Valeu, galera. Valeu, falou. Falou.